Que possam abrir a Bíblia de vocês em Atos 16, versículos 23 ao versículo 34. Farei a leitura dos versículos ímpares, gostaria que a igreja pudesse me acompanhar, lendo os versículos pares. Atos 16, 23 ao versículo 34. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. O carcereiro pediu luz, então entrou correndo, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Todos de casa. Amém. Convido o pastor Jairo para proferir a palavra dessa manhã. A história de hoje aconteceu numa cidade chamada Filipos. Filipos, na época do apóstolo Paulo, era uma das cidades colônias do Império Romano. Hoje, atualmente, ela se localiza na Grécia. E quando se fala Filipos na Bíblia, nós nos lembramos de 3 acontecimentos. O primeiro acontecimento é a conversão de uma mulher chamada Lídia. O segundo acontecimento é no que tange a uma mulher, uma serva jovem, que era possuída pelo espírito imundo, que por sua vez fazia adivinhações, predizia o futuro. E o terceiro acontecimento é a conversão de um carcereiro e a sua família. Hoje nós vamos estudar este terceiro acontecimento, que é a conversão de carcereiro e a sua família. A história é a seguinte. Então, quando Paulo e Silas chegaram à cidade de Filipos, havia uma serva, como eu falei, era possuída pelo espírito, que por sua vez predizia sobre o futuro. Ela era adivinha, e as suas adivinhações eram boas. Ela conseguia acertar, de modo que muitas pessoas procuravam essa mulher, em busca dessas adivinhações. E os donos que possuíam essa serva lucraram muito com isso. Agora, toda vez que Paulo e Silas iam de um lugar para outro para pregar o evangelho, pregar sermão, essa serva os acompanhava e dizia: olha, esses dois são servos do Deus Altíssimo, e vieram para a nossa cidade para mostrar a nós o caminho da salvação. O Espírito reconhecia que o Paulo e Silas eram realmente servos de Deus. Muito bom. O conteúdo do grito que ela dava era corretíssimo. Só que toda vez que o Paulo terminava uma frase, dizia alguma coisa, lá vinha o grito da moça: olha, esses são não sei o quê, Paulo, tal, servo de Deus, vieram mostrar o caminho da salvação. É como se hoje eu, como pastor, estivesse pregando sermão para vocês e tem um irmão na frente, sempre, toda vez que eu termino uma frase, ele diz: amém, aleluia, glória a Deus. Ok, obrigado. Termina a segunda frase, lá vem ele de novo: glória a Deus, aleluia. Isso atrapalha, Atrapalha o andamento da exposição do evangelho, de tal forma que a Bíblia diz que o apóstolo Paulo ficou indignado, irritado com isso. Aí o que ele fez? Ele simplesmente expulsou o demônio que habitava nela.
Bom, com isso ela deixou de fazer adivinhações, deixou de ser adivinha. E os donos que lucravam com as adivinhações da sua serva ficaram irritados. De modo que caluniaram contra esses dois apóstolos, de tal forma que os dois apanharam para valer, né, e foram lançados numa prisão. O carcereiro, então, recebeu a instrução para prendê-los, levou a um cárcere bem escuro, interior, né, e prendeu os pés desses dois apóstolos num tronco. Bom, por volta da meia-noite, em vez de os dois estarem gemendo de dor, eles estavam cantando hinos a Deus, orando a Deus. E todos os outros presos estavam ouvindo o que eles estavam fazendo. De repente, do nada, um terremoto violento abala os alicerces da prisão. E todas as portas de cárceres, celas, se abrem. Tum, tum, tum. E todas as correntes que prendiam os demais presos se soltam. Inclusive o tronco que prendia os pés dos dois apóstolos também se racha. Um terremoto violento que sacudiu aquele local inteiro. Porém, ninguém morreu, o teto não desabou, todos estão salvos e, milagrosamente, todas as correntes quebradas, rompidas. E o carcereiro, que estava em profundo sono, foi despertado por esse terremoto violento. E quando ele percebeu que todas as portas das celas estavam abertas e o interior dessas celas é muito escuro, não dá para ver se o cara está lá, o preso está lá ou fugiu, ele deduziu. Provavelmente todos eles já fugiram. Daí ele pensou. Porque segundo a lei romana daquela época, quando os presos fogem, quem assume toda a responsabilidade é o próprio carcereiro. E a penalidade era a morte. Então ele pensou, em vez de ser sentenciado à morte, executado, eu prefiro tirar a minha própria vida, eu mesmo. Então ele pega uma espada e tenta se suicidar. Bom, o sermão de hoje começa com uma pergunta, que é o próprio título do sermão. A quem favoreceu esse terremoto? Por que Deus fez acontecer esse terremoto? Nós sabemos que terremoto que aconteceu, né, nessa localidade onde a prisão se situava, era uma intervenção divina. Mas a quem esse terremoto favoreceu? Será que esse terremoto aconteceu porque Deus queria libertar Paulo e Silas? Quando se fala em fuga da prisão, nós temos que lembrar de um outro apóstolo chamado Pedro, que também em 2 ocasiões, no mínimo, foi libertado pela mão de Deus. Atos, capítulo 5, fala que Pedro e outros discípulos estavam pregando o evangelho na cidade de Jerusalém, operando muitos milagres, e isso fez com que sacerdotes e saduceus ficassem cheios de inveja deles, de tal forma que prenderam Pedro e os outros apóstolos. Mas numa calada da noite, Deus envia anjo, o mensageiro de Deus. Ele abre a porta da cela, tira as correntes que estavam amarrando os pés e as mãos do apóstolo Pedro, conduz ele de maneira milagrosa, de maneira secreta, fazendo com que ele escape da prisão. No dia seguinte, quando foram verificar, os soldados ainda estavam, um ao lado da porta da cela, de pé, vigiando, porta da cela hermeticamente fechada, no entanto, não havia ninguém lá dentro. Anjo de Deus ajudou a tirar o apóstolo Pedro da cela, da prisão. E Atos capítulo 10 também, o rei Herodes ficou meio louco, matou o Tiago, o irmão de João, e resolveu prender o Pedro. Mas também o mesmo episódio se repete. Anjo da guarda, anjo de Deus aparece, abre a porta da cela secretamente, conduz o Pedro, ele passa por várias portas, embora soldados estivessem vigiando cada porta,
E no dia seguinte, quando foi verificar, as portas estavam fechadas, os soldados estavam ainda em vigilância, porém, não conseguiram encontrar ninguém no interior da cela. Agora, o episódio que nós lemos aqui é um pouco diferente, porque aqui não conta que à meia-noite, o anjo de Deus apareceu. Não há menção a respeito disso. Não foi um trabalho em secreto, por exemplo. Não foi um anjo da guarda que chegou lá, o anjo de Deus chegou e abriu secretamente somente a porta da cela onde os dois estavam, mas todas as portas foram abertas. Foi um terremoto tão tremendo, tão forte, tão violento, que quebrou todas as correntes. Todos os presos ficaram sabendo e ficaram maravilhados com isso. E o próprio carcereiro que estava dormindo foi despertado pelo esse terremoto. Então foi um ato público, todos ficaram sabendo. Então, aí a pergunta: a quem favoreceu o terremoto? Por que Deus fez acontecer esse terremoto? Se era para salvar apenas os dois, ele devia ter feito a mesma coisa que ele fez com o apóstolo Pedro. Secretamente mandaram o anjo de Deus abrir somente a cela onde os dois estavam presos, quebrar o tronco que prendia os pés e me acompanhe. Inclusive, não deveria ter despertado o carcereiro para poder fugir numa boa, mas ele foi despertado pelo terremoto. Se ele foi despertado, Deus, se quisesse salvar apenas os dois, deveria orientá-los a esperar até que o carcereiro se mate. Daí sim, vocês podem fugir à vontade, numa boa. Mas não foi isso que aconteceu. Portanto, a quem favoreceu esse terremoto? A meu modo de entender, primeiramente, ele favoreceu o próprio carcereiro, que foi despertado pelo terremoto. Não era para soltar, não era para deixar escapar, não era para os dois fugirem da prisão. O foco, na primeira instância, estava voltado, concentrado no carcereiro. E pergunto quem era esse carcereiro. Era igual você e eu, um profissional qualquer, que vivia a sua vida normal, era pai de uma família, tinha esposa, filhos. Quantos? A Bíblia não diz, mas certamente ele fala que ele e seus familiares de casa foram salvos. Ele era um profissional responsável, talvez um profissional relativamente satisfeito com o seu trabalho, com a sua condição financeira, com sua família, e assim por diante. Até esse terremoto acontecer, que não sei quantos minutos ou segundos durou, ele estava numa boa, sem grandes preocupações, cumprindo a ordem, como sempre cumpriu. Prender os dois e pronto, acabou. E vigiar a prisão. Mas após esses alguns segundos de terremoto, tudo mudou. Esse terremoto não abalou apenas os alicerces da prisão, mas abalou as bases da vida desse carcereiro. A base em que ele se apoiava se tremeu. E logo ele percebeu: acabou minha vida. Agora não tenho mais esperança, porque todos eles fugiram, todos os presos fugiram. Eu e minha família estamos acabados. Nesse desespero e na desesperança, ele resolve cometer suicídio. Irmão, no mundo de hoje, também há muitas pessoas que façam essa escolha, morte. Há pessoas respirando, aparentemente vivos, mas estão mortos. Por quê? Sem esperança, sem futuro, sem plano, sem nada. É como se fosse uma pessoa que vive uma vida vegetativa. Está expirando, mas está morto. Tanto o apóstolo Paulo e Silas e o carcereiro se encontram frente a um obstáculo que aparentemente é insuperável. Ambos estão em momentos críticos. O Paulo e Silas estão presos
passando por um momento muito crítico, crucial, porque eles tentaram evangelizar os cidadãos daquela cidade chamada Filipos. Sem futuro, sem certeza, porque eles não sabiam o que iria acontecer com eles no dia seguinte, ou apanhar mais, ou levados à praça da cidade e serem executados, ou permanecer naquela prisão por resto da vida. Eles não sabiam o que iria acontecer com eles no dia seguinte. No entanto, nessa situação, o que eles fizeram? Eles oraram a Deus. Eles cantaram hinos a Deus. Em outras palavras, eles ficaram unidos a Deus, buscaram a Deus. Assim como o salmista confessa que ele mostre durante o dia o seu amor, e assim de noite eu cantarei uma canção, uma oração ao Deus que me dá vida. Durante a noite eu orarei a Deus que me dá vida, eu cantarei hinos a Ele. Da mesma forma, os dois apóstolos fizeram o que o salmista já fez centenas de anos anteriores. Agora eu pergunto para você, se você estivesse na situação assim do apóstolo Paulo e Silas, você cantaria? Você oraria a Deus? Porque seu corpo está cheio de hematomas, dor aqui e ali, gemendo, sangrando. E orar a Deus, cantaríamos a Deus. Mas eu confesso que ao longo da minha jornada espiritual, houve momentos em que eu também me encontrei em situações difíceis, momentos críticos, mas de maneira muito estranha, eu encontrava paz no meu coração. Em vez de ficar preocupado, apreensivo, sem saber o que fazer, eu não sei, alguma força domina meu ser, meu interior, e me dá aquela tranquilidade. Quando eu menos percebo, meus lábios já estão cantando hinos, meus lábios já estão buscando Deus. Isso já não aconteceu com você alguma vez na vida? Tem uma senhora chamada Hong Bo-ki Kwanzanim. Ela é uma senhora da nossa igreja, conselheira, uma das conselheiras, de 85 anos de idade. Ela foi passear junto com as amigas de Ohundá para Atibaia, 2 semanas atrás. Ela pisou em falso e caiu e quebrou o fêmur da perna esquerda. E ela é um pouco obesa e ela não conseguiu vaga tão facilmente aqui em São Paulo, ia demorar muito no transporte, indo para lá e para cá, isso poderia até agravar a situação dela. Então ela resolveu se internar em um dos hospitais na cidade de Atibaia. E ela foi operada no dia seguinte. Só que a primeira cirurgia não deu certo. Ela continuava sentindo muita dor na parte onde ela foi operada, né? Aí ela tinha que ser reoperada pela segunda vez, né? Isso aconteceu na sexta-feira passada. Então nós pastores resolvemos visitá-la em 2 ocasiões. A primeira vez, quando ela realizou a primeira cirurgia, e na quinta-feira, que é o dia anterior, na sexta-feira, quando ela iria realizar a segunda cirurgia. E durante o caminho de 1h30, dentro do carro, o pastor Davi estava dirigindo, eu pensei, como é que eu poderia consolar essa senhora? É uma pena, né? Uma situação lamentável, porque já é uma tragédia, né? E em vez de se resolver com apenas uma cirurgia, ela vai ter que ser reoperada. E como é que eu vou consolar essa senhora? E eu fiquei pensando, e Deus me deu aquele versículo de Marcos capítulo 8, né? Quando Jesus cura um cego, né? Ele passa saliva nos olhos desse cego e impõe a mão e ora e pergunta para ele, né? E aí, está enxergando? Está meio escuro, ainda não está muito legal.
Aí Jesus, pela segunda vez, impõe a mão e pergunta para ele: e agora? Ah, agora veja tudo claramente, né? Quer dizer, Deus operou milagre não apenas com um toque, mas com 2 toques, em 2 ocasiões. Aí eu falei: pronto, cara, eu vou falar essa passagem para ela, né? Que teria sido bom, né, se fosse tudo resolvido com apenas uma cirurgia, mas Deus deve ter seus propósitos, né? Aí quando eu cheguei lá, eu esperava ela triste, irritada, tal, mas não, muito contrário do que eu esperava, ela toda contente, né, nos recepcionou, né, de maneira alegre. E eu falei para ela: olha, no caminho por esse hospital, eu pensei nessa passagem, tal, não sei o que, eu contei o episódio. E ela diz assim: o pastor Davi está como testemunha aqui. Olha, pastor, era justamente nessa passagem que eu estava meditando nesses últimos tempos, né? Que Deus, Jesus, né, curou aquele cego, né? Não apenas com um toque, mas em 2 toques, em 2 ocasiões, tal, né? E ela disse: o que está acontecendo comigo, pastor, deve ter algum propósito, e eu confio nesse Deus, né, misericordioso, que me cura, que me cuida. Portanto, eu só tenho que agradecer. Ainda mais, nossa, as instalações desse hospital são ótimas, a equipe médica é muito gentil, enfermeiros também me tratam como se fossem a avó, a mamãe. Hoje de manhã, inclusive, o médico que me operou me procurou, me visitou, segurou na minha mão e até chorou. E ela disse assim: onde que se vê um médico como assim hoje em dia, que se preocupa de verdade com a saúde do paciente e tal? E nós oramos juntos. E cada vez que eu terminava uma frase, ela dizia: amém, obrigado, amém, obrigado. Aí eu falei: de onde vem essa fé? De onde vem essa força? De onde vem esse ânimo? O apóstolo Paulo e Silas estavam gemendo de dor, mas eles cantavam hinos a Deus, eles oravam, buscavam a Deus. Rumbo aqui com desanimo, também sentia muita dor na perna esquerda, mas ela continuou orando a Deus, cantando a Deus. E isso só é possível porque Deus está com ela, porque Deus dá força para ela. Em contrapartida, quando o carcereiro se encontrou diante de um momento crítico, diante de um obstáculo aparentemente insuperável, qual foi a escolha dele? Enquanto Paulo, Silas e Rongonzanim escolheram Deus, o que esse carcereiro escolheu? Ele escolheu morte, escolheu suicídio, acabar com sua própria vida. Olha, quando se fala em suicídio, a gente não pode esquecer nosso país de origem, dos seus pais, a Coreia do Sul, porque a Coreia do Sul entre os 32 países mais desenvolvidos, ocupa o primeiro lugar em índice de suicídio. Segundo uma estatística recente, a cada 37 minutos, uma pessoa, um coreano, se mata. A primeira causa da morte entre teenagers de 10 a 19 anos, coreanos, é suicídio. Nações Unidas divulgaram que hoje em dia há 195 países reconhecidos pelo órgão, e entre esses 195 países, em termos de índice de suicídio, a Coreia do Sul ocupa 6º lugar. E o Brasil? Brasil não. Latino-americanos, numa boa,
tudo bem. Pode até estar sangrando, morrendo na rua, mas está tudo bem. Eu esperava, sei lá, entre 195, sei lá, ocuparia, sei lá, 150, 140 e tal. Nossa, engano foi meu. Eu estava redondamente errado. O Brasil ocupa 8º lugar, vocês já acreditam? Coreia do Sul ocupa 6º lugar e o Brasil ocupa 8º lugar em termos de índice de suicídio. O índice de suicídio está intimamente relacionado com a situação de saúde daquele país. E o índice fidedigno de que aquela sociedade está doente. Olha, a sociedade brasileira está muito doente. Aqueles que ainda não têm Jesus Cristo no coração, não são verdadeiramente crentes em Cristo Jesus. Os incrédulos, quando se deparam com alguma dificuldade, que eles acham que são grandes demais, pesadas demais, eles optam pela morte, optam pelo desespero, pela desesperança. Isso, por sua vez, gera depressão, e depressão traz a morte. Mas quando aquele carcereiro, profundamente mergulhado no desespero, na desesperança, tentava se suicidar, qual foi a atitude do apóstolo Paulo? Qual foi a atitude, qual foi o passo que o apóstolo Paulo tomou em relação ao caso? Porque isso tem tudo a ver com a atitude que a igreja de hoje deveria tomar frente ao mundo que está morrendo aos poucos. O apóstolo Paulo podia muito bem fazer vista grossa, fazer conta que não viu nada, ou até esperar escondido dentro da cela até o cara se suicidar e morrer, e daí fugir. Ele tinha a liberdade para isso. O terremoto abalou os alicerces da prisão, as portas se abriram, né? As correntes se arrebentaram, o tronco se rachou. Era um sinal evidente, incontestável, de que Deus queria que ele saísse daquela prisão. Ele tinha liberdade. Liberdade para quê? Liberdade para fugir. Liberdade para usufruir dessa liberdade que Deus lhe concedeu, Deus permitiu. No entanto, ele não usou essa liberdade para seu próprio bem, mas ele a usou para o bem dos outros, para o bem daquele que, em profundo desespero, tentava tirar a sua própria vida. Filho Jesus tinha todos os direitos que Deus Pai lhe tinha dado. Regalias, privilégios, poderes, mas Jesus não fez uso dessas vantagens para seu próprio bem, mas os destinou para o bem dos outros. E os dois apóstolos fizeram a mesma coisa, seguiram o exemplo de Jesus Cristo. Irmãos, o governo coreano abaixou uma lei proibindo que o povo coreano visitasse ou permanecesse em alguns países que ele considerou perigosos. Países que ofereciam risco à vida do povo coreano. São ao todo 6 países: Iraque, Somália, Afeganistão, Iêmen, Síria e Líbia. Essa proibição começou a valer desde 2007. E o fim do mês de julho ou no começo de agosto deste ano, 2015, esse prazo termina. Agora vocês podem entrar nesses países ou podem até permanecer nesses países que até então eram proibidos para os coreanos. Claro que eu entendo que o governo
coreano abaixou essa lei para proteger seu próprio povo. Mas as consequências dessa lei traz alguns subprodutos. Por exemplo, os missionários coreanos que trabalhavam nesses países tiveram que sair à força. Porque se não obedecesse a essa lei, né, eles seriam sujeitos a penalidades. Então, às pressas, os missionários coreanos que trabalhavam nesses países tinham que deixar a escola que eles tinham fundado, as igrejas, outras atividades afins, né, e assim por diante. Agora que essa lei vai terminar, no comecinho de agosto desse ano, provavelmente eles vão voltar para esses países, onde eles tinham trabalhado como missionários, após 4, 5, 8 anos de afastamento. Claro que o povo nativo do campo missionário determinado, eu acredito que vai receber de braços abertos esses missionários de volta. Sejam bem-vindos, faz quanto tempo? 5, 8 anos, tal. Mas no fundo do coração deles, o que eles estariam dizendo? Olha, esses missionários coreanos, esses cristãos coreanos, né, não ficaram com a gente para salvar sua própria pele e fugiram. E agora que a situação normalizou, estão de volta. Somente missionários coreanos tinham que deixar esses campos missionários. Os demais missionários americanos, ou europeus e outras nacionalidades continuam trabalhando lá. Houve um grande terremoto no país de Nepal, meses atrás. Esse terremoto matou muita gente, deixou muita gente ferida. E os primeiros a fugirem, a tentarem sair daquele país eram turistas estrangeiros. Lotaram o aeroporto. Mas também havia executivos estrangeiros. E acredito que também havia entre eles missionários também. E um dos missionários fez as malas, chamou um táxi, estava indo em direção ao aeroporto. Mas durante esse percurso, ele olhou pela janela do carro. O povo nativo sofrendo, uma criança chorando ao lado do pai morto por soterramento. Ele viu uma pessoa faminta, gemendo de dor, ensanguentada. Ele perguntou para ele mesmo: afinal de contas, por que eu vim para esse país? Com que propósito Deus me enviou para esse país 5 anos atrás? E o que estou fazendo agora? Eu vim para salvar as almas desse povo e agora estou abandonando esse povo. Ele fez o taxista parar e pediu para voltar para casa. Desfez as malas, trocou de roupa, saiu às ruas e ele começou a abraçar. Ele começou a cuidar. Ele começou a dar assistência àqueles que estavam precisando de ajuda, àqueles que no desespero, na desesperança, estavam cometendo suicídios. Mais ou menos 100 anos atrás, a Coreia era um país pobre. Depois se tornou colônia japonesa por 30 e poucos anos. Depois da Guerra da Coreia, o país ficou totalmente arrasado. Mas muitos dos missionários estrangeiros que vieram trabalhar na Coreia permaneceram com o povo coreano. Cuidaram dos órfãos coreanos. Cuidaram das viúvas coreanas. Alimentou muitos famintos. Ofereceu abrigo para muitos abandonados. Mais ou menos 50 anos atrás, nós viemos para cá, como imigrantes. Muitos de vocês nasceram aqui. Embora nós não sejamos missionários profissionais,
Mas nós somos povo de Deus, com mentalidade missiológica, com atitude missionária. Nós temos orgulho de sermos o povo de Deus. Povo de Deus missionário. Só porque a situação está ficando difícil, onda de violência não para, está crescendo ainda mais. Essa crise econômica parece que vai prolongar por um bom tempo. Se você está pensando em fazer malas, ou já decidiu fazer isso, para a igreja, para o povo de Deus, não existe país onde a gente não possa entrar, onde a gente não possa permanecer. Do ponto de vista do reino do céu, a terra, este planeta, é um país proibido, é um lugar proibido, porque aqui há guerra, aqui há terrorismo, aqui há violência, aqui há pecado. Área proibida. No entanto, Jesus fez questão de vir. Não somente veio, ele sofreu junto com a gente. E para o bem dos nativos deste planeta que somos nós, ele cometeu martírio na cruz. Portanto, quando o apóstolo Paulo presenciou aquele carcereiro tentando se suicidar, o que Paulo fez? Versículo 28, irmãos, vamos lá. Versículo 28, leiamos juntos. Vamos lá? Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Irmão, esta deveria ser a atitude de todos nós, povo de Deus, que representamos a igreja, o reino de Deus. Não faça isso, irmão. Nós estamos aqui, a igreja está aqui, o povo de Deus está aqui, a esperança está aqui. Não faça isso. Não faça isso. É hora de igreja gritar para este mundo que está morrendo aos poucos: não faça isso. A morte não é a escolha certa. Há esperança. Há evangelho, há Jesus, ao caminho. Esse carcereiro morreu e viveu. Ele experimentou ressuscitação. Se deixasse, certamente ele teria se matado. Mas o apóstolo Paulo estendeu a sua mão e tirou ele da morte, do desespero e da desesperança. Agora, esse carcereiro, como tratou os dois apóstolos segundos antes? Tratou como se fossem animais. O carcereiro nem quis saber quem eram eles, muito menos o nome deles, nem olhou para o cara deles. Botou os dois à cela mais suja, bem no interior, bem escura. Colocou tronco nos pés, como se eles fossem animais. Simplesmente fechou a porta na cara deles, foi para o teu lugar e tirou sono. No entanto, esses dois apóstolos salvaram a vida desse homem. Irmãos, o mundo persegue a igreja, mas a igreja não pode perseguir o mundo. A igreja tem que estender a mão ao mundo para conduzi-lo à salvação. E assim Jesus fez, assim os apóstolos fizeram, e assim a igreja, que somos nós, devemos agir. E o carcereiro se prostra diante desses dois homens, diante desses dois benfeitores que salvaram a sua vida, e chama eles de, versículo 30, por favor. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Senhores, animais viraram senhores, presos viraram senhores.
Irmão, essa pergunta que o carcereiro fez é exatamente a pergunta que o mundo faz à igreja no dia de hoje. O que nós temos que fazer? Eu não vejo o futuro, tudo obscuro, tudo incerto. Faz tempo que eu não tenho mais sonho, faz tempo que eu não tenho mais esperança. Quem é que vai me salvar desse desespero? Quem é que vai me salvar dessa tragédia, dessa desesperança? E o apóstolo Paulo, como se ele estivesse esperando por essa pergunta, prontamente ele respondeu, versículo 31, vamos lá, irmãos, leamos juntos, 31, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Esta é a resposta que você tem que ter na ponta da língua. Creia no Senhor Jesus e você e a sua família serão salvos. Você e a sua casa serão salvos. Mesmo vivendo no século 21, a resposta é igual. Crer no Senhor Jesus Cristo. Resposta simples, concisa, mas certa. Creia no Senhor Jesus Cristo. O carcereiro ficou agora interessado nas coisas que os dois falavam, que ele as considerava inúteis, incompreensíveis. Agora, curiosidade foi despertada. E ele convida os dois a falarem sobre essa coisa, essa religião. E o apóstolo Paulo começa a pregar o evangelho. Ele prega o sermão. O Santo Espírito atua no coração daquele carcereiro, sobre os membros daquela família, e eles aceitam o Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor, e eles acabam sendo batizados. Eu imagino que entre os demais presos também alguns devem ter sido salvos, ouvindo a palavra, ouvindo o sermão que o apóstolo Paulo pregara. A Bíblia não fala, mas eu deduzo. Quando, irmão, você não usa a liberdade, privilégio, bênçãos que Deus lhe deu apenas para seu próprio bem, mas compartilha isso com os demais, participa na salvação alheia, não somente os dois são beneficiados, favorecidos, mas os dois apóstolos, o cárcere, todos os membros daquela família, inclusive alguns dos presos que estavam lá. É isso que vai acontecer. E você será beneficiado pelas bênçãos espirituais e materiais de Deus, porque o apóstolo Paulo e Silas tiveram a oportunidade de pregar a palavra do Senhor, participar na salvação das almas alheias, privilégio de poder batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enfim, tiveram a oportunidade de acumular tesouro no céu. Mas não somente isso, eles também receberam recompensas merecidamente para suprir as suas necessidades aqui na terra. Nós sabemos pelo texto, a partir do versículo 30 até 34, que esse carcereiro agora levou os dois para fora, não mais na cela. Levou os dois também para lavar as feridas, portanto cura, assistência. Levou os dois também para a casa dele, para oferecer uma refeição, uma alimentação farta para eles. É assim que Deus faz. Quando você usa a liberdade que Deus lhe deu, não para apenas para seu bem, mas para o bem dos outros. Todos nós somos beneficiados. Portanto, a quem esse terremoto favoreceu? A todos. As personagens dessa história. Mas a história não termina por aí, irmão, para concluir. Após os
dois apóstolos terem recebido um tratamento tipo bife, né? VIP, né? Ou comida, a ferida tratada, né? Para onde eles foram? Isso que eu quero saber. O que a Bíblia fala? Para onde o apóstolo Paulo e Silas foram após terem recebido todo esse tratamento VIP? Eles deixaram a cidade? Não. Eles voltaram para a cela onde eles estavam. Eles voltaram para a cela onde eles estavam. Por que eles voltaram? A resposta é muito óbvia. Por quê? Para o bem do carcereiro, novamente. Porque se eles não voltassem para a cela, no dia seguinte, os magistrados, os soldados viriam, e quando descobrirem que os dois não estavam mais lá, o carcereiro ia ser executado. Mesmo não sabendo o que iria acontecer com eles, se iriam ser novamente açoitados, iriam ser executados, ou continuar naquela cela, no cárcere, os dois resolveram voltar para aquele buraco escuro, úmido, fétido, para o bem do carcereiro novamente. Agora, veja o que Deus fez. Versículo 35, irmãos. 35. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro, é isso? Com esta ordem: solte estes homens. Aleluia. Quando eles perceberam que não tinha mais razão para segurar ou manter esses dois presos, eles resolveram soltar. E quem é que comoveu o coração desses homens, senão Deus? Quando você usa, portanto, a liberdade que Deus lhe dá, não somente para seu bem, mas para o bem dos outros, para a salvação das almas alheias, é isso que acontece. Não somente você, carcereiro, e sua família, nós também, presos também, todos nós somos beneficiados, todos somos favorecidos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Eu quero terminar essa mensagem de hoje reafirmando o seguinte: a quem esse terremoto favoreceu? Apóstolo Paulo e apóstolo Silas. A quem esse terremoto favoreceu? O carcereiro e a sua família. A quem esse terremoto favoreceu? Presos. Apóstolo Paulo tinha toda a liberdade para escapar, para fugir daquela prisão. Mas ele não cometeu o pecado de omissão. Quando ele viu o carcereiro tentando se suicidar, ele deixou de lado a sua própria liberdade para poder dar liberdade àquele carcereiro. Desespero, morte, suicídio. O mundo continua preso, escravo, e alguém precisa libertá-lo. Assim como o apóstolo Paulo gritou alto: pare, não se machuque, não faça isso. Todos nós estamos aqui. A igreja precisa gritar: a igreja está aqui, nós estamos aqui, o evangelho está aqui, o Jesus está aqui. Muitas pessoas ainda escolhem a morte como a solução dos seus problemas, para se livrar da agonia, para se livrar da aflição, para se livrar da dificuldade. Mas a Bíblia insiste em afirmar que o único caminho, a única verdade e a única vida é o Senhor Jesus Cristo. Quando a igreja não foge, assume sacrifício, muitas vidas são salvas.
E agora, este momento é o momento para a igreja gritar, assim como o apóstolo Paulo gritou: pare, nós estamos aqui, a igreja está aqui, Jesus está aqui. Curve a sua cabeça, irmão. Senhor Deus, a palavra foi dita, mas nos falta coragem para cumprir essa palavra. Portanto, eu peço que aquele mesmo Deus que deu coragem a Josué na conquista da terra prometida, nos forneça também a coragem, a oportunidade, para poder dizer de maneira ostensiva a esse mundo que está morrendo aos poucos, para não fazer isso, que há esperança, que a igreja está aqui, Deus está aqui, Jesus está com você. Use cada um de nós como instrumento para que esta verdade seja dita e feita. Oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.